Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a arquitetura e manutenção de computadores. Em relação ao volume da PET 1, né, é a nossa primeira aula, tá? Então nós vamos falar aí sobre arquitetura e manutenção de computadores. Antes de entrar no assunto arquitetura e manutenção de computadores, nós não poderíamos nunca deixar de falar aí sobre o ábaco, né? O ábaco, qual que foi a real necessidade que surgiu aí o ábaco, tá? Então vamos iniciar essa parte aí para nós falarmos. Como surgiu, né, na realidade aí, os números, né? Havendo a necessidade das pessoas realizarem ali, contarem, vamos dizer aí dos pastores, tá? Que pastoreava as ovelhas. Existia uma necessidade deles contarem as ovelhas deles, porque eles nesse caso não saberiam quantas ovelhas eles tinham e quantas ovelhas ali ele estava buscando naquele rebanho naquele dia. Normalmente eles faziam isso só pelo visual, né? Visualizando. Mas havia uma necessidade, quando ele tinha bastante ovelhas, né? Então tinha a necessidade de realizar a contagem, tá? Então surgiu basicamente o ábaco 5.500 anos antes de Cristo, tá? Então ele surgiu aí antes de Cristo 5.500 anos. Então, com o homem primitivo resolveu, né, a necessidade de contar coisas, ou no caso objetos, tá? No caso que eu acabei de falar, dos pastores que eles faziam essa contagem usando ali pedras, né? Pedras e ovelhas, né? Marcas, grupos, então eles faziam essa contagem dessa forma, tá? Então eles tinham que ter alguma coisa, como contar, como saber se todas as ovelhas deles estavam ali, tá? Então, construindo no caso o conceito de números, nós não poderíamos nunca passar, né? Porque o computador ele advém aí do o ábaco, né? Que nós vamos chegar lá ainda, mas nós não poderíamos nunca simplesmente falar aí, né? E não saber o conceito de número, tá? Números, no caso aí, número 5. No caso, nós temos uma mão com 5 dedos, né? Então, nós fazemos a simbologia aí por grupo, no caso de 5, tá? Então, nós temos aí o agrupamento de 5 em 5 e, no caso, os símbolos, tá? E os símbolos aí. Grandeza de civilizações. No caso, nós temos aí o desenvolvimento da linguagem escrita, né? Naquela época lá se usava bastante ali, eram desenhos, tá? Para fazer a simbologia. Portanto, né, algumas coisas nós vemos em alguns filmes antigos, né? As simbologias de desenhos realizados em parede, porque no caso eles não sabiam escrever, né? Domínio dos números. Então, temos lá os domínios dos números. Diferentes maneiras de representar, no caso, uma quantidade, né? Nós temos algumas maneiras ali que visualizar, somar, né? Somar, subtrair, no caso, multiplicar. O sistema de numeração egípcio, né? Que foi um dos primeiros que surgiu. Então, tinha ali, era por pauzinho, né? Era agrupado ali daquela forma. Então, tinha era daquela forma, tanto os pauzinhos quanto no caso o símbolo virado para cima, né, que representavam 10, de 10 em 10, né, o 100 que era como se fosse ele, vamos fazer uma simbologia bem tosca, uma simbologia como se fosse um arroba, mas do lado inverso, né, nós temos o outro ali 1000, 10.000 e teria lá também a possibilidade de fazer a simbologia ali do número maior de 1962. Então ali é o número egípcio. Nós temos lá o sistema de numeração romana, né? Os romanos teve a necessidade lá de criar esse tipo para fazer a contagem da mesma forma, ovelhas, entre outras coisas. Então ali eles conseguiram usar as letras, tá? Que é no caso I, o L, o X, né? Então no caso, para fazer essa simbologia ali da numeração. A evolução dos sistemas numéricos, né, no caso os hindus, né, eles representavam daquela forma, que é o qual ali quando se fala no século 13, né, chegou basicamente ali mais perto da nossa simbologia, tá?
Então ali que era no caso europeu, então chegou mais próximo ali do que a gente usa. E no século XV ali também, tá? Chegou mais próximo ao que nós já usamos, que é número de 1 a 9, representado pelo último número que é o 0, tá? Nós temos o sistema de numeração indo-arábico, né? Que é os números ali. O sistema de numeração indo-arábico. E por que então o sistema se chama indo-arábico? Vamos entender um pouquinho por que esses símbolos. Nós temos aí os símbolos, né? Possui 10 símbolos, que é os números, que é o qual nós representamos para nós aí hoje, de 1 a 9 mais o 0, né? Que fica mais fácil. Aquilo ali são símbolos mesmo, tá, pessoal? É numérico, mas é um símbolo ali ao qual que nós conseguimos identificá-los, tá? Então nós temos ali, possui 10, no caso 10 símbolos, tá? A base, que no caso é uma base 10, né? O computador, na realidade, aí nós vamos entrar já no aspecto. O computador, ele usa, no caso lá, a base binária, né? No caso da base 2. Então, nós, seres humanos, nós usamos ali, no caso, a base 10, né? Que é mais fácil para nós conseguirmos identificar ali um número de uma forma muito fácil. Já o computador, ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha lá só com dois tipos de número, que é o 0 e o 1, tá? Então, dessa forma aí, eles ficam mais fáceis, fica mais fácil ali para o computador interpretar, e nós, como seres humanos ali, nesse caso nós usamos a base 10, tá? Ou seja, agrupamento lá de 10 em 10, né? A posicional. O mesmo símbolo representa valores diferentes, dependendo da sua posição, né? Vamos colocar ali, por exemplo, o número 12, ele tem o número 1 e o 2, né? O 1 e o 2. Se a gente inverter, na realidade ele vai ficar como 21. Então cada um símbolo, não, vamos dizer assim, não depende da casa que ele está, mas vai depender da ordem que ele está, tá? No caso lá, o 0 indica a posição vazia, né, de uma casa. Lembrando que o 0 à esquerda, ele não vale nada, sim o 0 à direita. No caso, também lá do binário, 0 à esquerda, ele não vai valer nada, e sim o 0 à direita. A característica do sistema numeral indo-arábico, né, no caso nós temos ali o aditivo, que é o valor, né, obtido pela adição de valores posicionais, né, que os símbolos adquirem nos respectivos lugares que ocupam. Então ali ele vai ter, se ele ocupou uma posição, né, na realidade ali ele vai ter o seu valor, tá? Por exemplo, ali o número 425, se a gente for fazer a somatória, é 400 mais 20 mais 5, né? Então ali ele faz essa somatória. O grande avanço do sistema indo-arábico, né, que com poucos símbolos pode-se escrever qualquer número. Então, lembrando aí que são 10 símbolos, né, e nós podemos escrever qualquer número, 1 bilhão, quinqualhão, e assim por diante, tá? Então, é muito mais fácil representar isso, né, pelo um grupo de números ali. Multiplicativo. Um algarismo escrito à esquerda, né, de outro, vale 10 vezes a posição do anterior, né? Se tiver ocupando a posição ali, né, do outro, né? Vamos dizer lá, 3, 3, 3, né? Então, 333 vezes, então teria ali 3 vezes 100, 3 vezes 10 e 3 mais 3, né? Porque nós não poderíamos nunca falar que era 3 vezes 0 ali, porque qualquer número multiplicado por 0 seria o próprio 0, né? Então ali por isso que ele fez ali, agregou, né, que na realidade ele multiplica ali por 1, só que o 1 ali naquele caso ele está invisível, tá? Então ali ficaria os 333, por isso que usa-se essa simbologia, tá? Então cada um vamos colocar assim à esquerda, ele tem um valor lá que seria acrescentado pela multiplicação de uma casa da base 10, tá? Os agrupamentos de 10 recebem nomes especiais, né? E tem os seguintes valores posicionais. No caso lá, que é a unidade simples, né? Que é o 1, é representado pela oposição ali, o 1, né? O 10 representa o valor posicional que é agrupado lá em dezenas, né?
Nós temos o 100 que pega a posição lá do agrupamento, no caso em centenas, e nós temos ali o valor que representa lá o terceiro agrupamento, que é a unidade de milhar, dezenas de milhar, então centenas de milhar e assim por diante, tá? Os algoritmos de 4 operação, né? No caso, o uso nocivo dos algoritmos, os cálculos mentais, né? Criado com o algoritmo, e de onde surgiram os números algoritmos, tá? Teve origem provavelmente 5.500 anos antes de Cristo, foi o que eu falei lá no início da nossa, da nossa aula, né? O arábico pode ser considerado como a extensão do ato natural de se contar nos dedos, né? Que é no caso que quando nós iniciávamos lá atrás, lá nos anos iniciais, a fazer a contagem, né? No caso, nós aprendemos aí a contar nos dedos, tá? Emprega, né? Emprega um processo de cálculo com um sistema decimal atribuído a cada uma das hastes multiplicado por 10, da mesma forma que nós fazemos aí também. Ele é utilizado ainda para ensinar as crianças, né? Ainda tem locais, por exemplo, escolas que ensinam as crianças aí a fazer o seu cálculo lá, né? Inicial com o ábaco, porque para essas crianças fica muito mais fácil, muito mais eficiente, tá? Então uma eficiência maior. E ali, só para vocês terem uma simbologia ali, está escrito ali, basicamente, olha lá, um personal, um laptop, né? No caso lá, que estaria a simbologia dos próprios computadores, tá? Construção, no caso, a constituição do ábaco, né? Então ali, ele nada mais é do que um instrumento de cálculo formado por uma moldura, né? Uma moldura ali de bastões ou arame paralelo, né? Disposto no sentido vertical, né? É, correspondendo a cada uma das posições digitadas, né? Unidade, dezena, centena e assim por diante, tá? E nos quais estão os elementos de contagem, no caso lá são as fichas, bolas, as cotas, né? As contas. O que pode fazer, né? Deslizando livremente ali e realizar os cálculos. Basicamente, aí nós temos alguns tipos de ábaco, né? Que temos ali o primeiro que é o chinês, o segundo ali que é o japonês, o terceiro lá que é o russo, e ali nós temos uma simbologia ali no caso do russo lá, tá? Então ali ele vem lá fazendo, tem ali, ó, basicamente ali a numeração, olha lá, base 1, no caso lá base 1, base 10, né, base 100, base 1000, né? Então ele tem ali, ó, contando ali, aquela ali dá para representar, tem uma representação maior. Ali ele teria 1/4, né? Que no caso ali. Lembrando que de 100, 25 é 1/4, tá? Então por isso que ele tem aquela simbologia ali. Para ficar mais fácil para realizar um determinado cálculo, tá? E nós temos ali abaixo ali a figura, no caso do ábaco asteca, tá? Que ele com o valor 0 representado ali. Então ali tem aquele. Tem o surroban, né, que foi trazido para o Brasil por imigrantes, né, japoneses no começo do século XX. Ali são para as crianças realizarem o tipo de cálculo mais rápido, mais rapidamente, tá? Intencionalidade. Relaciona as atividades práticas do dígito e dos agrupamentos, como o ábaco, tá? Uma adição simples, adição com reserva, uma subtração simples, uma subtração com reserva. Então ele pode fazer esses cálculos, tá? O objetivo, realizar a contagem utilizando a correspondência Opa, que palavra difícil. Biunívoca. Biunívoca. Acho que é assim que fala mesmo. Ou melhor dizendo, de 1 a 1, tá? Então, há essa representação aí. Essa palavra é difícil demais.
construir o significado do sistema numeral decimal, tá? Explorando as situações, problemas que envolvam aí a contagem, tá? Então nós precisamos dele para basicamente para realizar esse tipo de cálculo. Compreender e fazer aí o uso do valor posicional do algoritmo no sistema de numeração decimal, tá? Então, por exemplo, para fazer uma operação 21 mais 6, para nós hoje ficaria mais fácil a gente fazer de cabeça, ficaria 28, né? Mas no caso, se a gente pegasse 123 mais 94, ficaria um pouco mais, não digo mais difícil, mas ficaria um pouco, nós teríamos que processar essa informação um pouquinho mais rápida, tá? Para realizar esse tipo de cálculo aí. Então, naquele caso ali, ó, em seguida coloca-se os números das argolas correspondente à quantidade representada pelo segundo numeral, né? Portanto, deverão ser colocadas 6 argolas no primeiro pino. Ah lá, ó, se vocês forem fazer ali, ó, naquele primeiro pino lá, ele tem 6 argolas, tá vendo? Então, ele fez ali a contagem, mais um ali ficou, no caso, 7, né? Então, nesse caso aí, faz-se a contagem, né, com a argola lá e coloca os dois que mantém lá no segundo pino, tá? Que é a casa dezena, somando ali 27 argolas, tá? Então fica mais fácil ali. Que lembrando que é da base 10, por isso que nesse caso lá surgiu o 2 ali, tá? Somando e subtraindo com o ábaco. O próximo desafio é somar, no caso lá, o valor 15 mais 8, né? Então nós temos ali, ó, agregou o 8, o 5 abaixo e o 1, né? Então ele fez vai fazer a somatória ali, tá? Como no caso, lembrando que ali, ó, ele deve se mandar uma casa à frente, tá? Então, como sobrou ali, passou, né, vamos dizer assim, tudo que, lembrando lá na prova matemática, nós temos que mandar uma casa. Aí assim, ele pode fazer a representação lá de uma forma mais correta. No caso lá da subtração, lá 14 menos 3, né? Então lá ele pega a quantidade de casas ali e faz a subtração da mesma forma. Ali da mesma forma ele faz, no caso, os 21, né? 21 menos 6. Então ali ele vai ter uma representatividade, né? Que aí ele manda a casa emprestada ali e tal, dessa forma. Que é o que o computador faz de uma forma mais rápida pra gente, tá? No caso ali, contando os objetos, né, somados ali, 378 mais 793 dá 1171, tá? Naquele caso ali, que é o que nós fazemos a representação lá, é ali casa abaixo de casa e fazemos a somatória lá, tá? Ali é a forma da nossa representação, como é que a gente faria ali o cálculo, nós faríamos ali na mão, que é a subtração, tá? No próprio papel teria a possibilidade. E chegamos ao final. Lembrando aí que a parte mais importante que nós devemos lembrar é o seguinte: nós seres humanos, nós fazemos cálculo aí usando a base 10, tá? Então nós usamos aí, fazendo a base 10, que é a nossa simbologia. É aquilo que nós conseguimos realizar de uma maneira mais prática e mais rápida aí, tá? Então, o que que acontece? Nossa simbologia é usar, no caso, a base 10. Os computadores já usam, nesse caso lá, nós usamos decimal, né? O computador já usa de modo binário. É o que nós vamos aprender também, realizar aí, né? Cálculos que, no caso, seria lá a simbologia de como o computador faz essa inversão. Desculpa, essa inversão, que é o nosso da base 10, ao qual nós demonstramos para o computador, inserimos algo, né? Por exemplo, aqui está inserido o número, e ali ele faz em relação a essa transformação lá dentro, lá para, no caso, binário, tá? Então ele vai fazer essa conversão lá de valores e ali ele trabalha como binário. Lembrando o seguinte, o computador ele é muito rápido, né? Então ele vai processar aquelas informações ali muito rápido. E quem faz nesse caso aí o processamento das informações. Deixa eu abrir aqui para vocês.
Um segundo. Então aqui quem faz o processamento das informações basicamente é isso aqui, ó, essa pecinha aqui que é o processador, né? Então ele faz ali ele realiza, né? Basicamente os cálculos, basicamente ele realiza determinados processos. Então nós temos aqui também uma das coisas que nós não podemos esquecer de falar, que é no caso da evolução dos processadores, quando nós falamos de processadores. Há uma evolução, né, que veio lá com um processador de 32 bits, que nós vamos entender um pouquinho mais para frente, e ele veio evoluindo, tá? A cada ano que se passa, os processadores eles melhoram seu desempenho, tá? O desempenho dele a cada dia que passa vai evoluindo, até para lembrar aí das pessoas que gostam de game, né? Então não haveria hoje, vamos dizer assim, a possibilidade de realizar muitos dos jogos aí que vocês utilizam, né? De uma forma mais avançada se nós não tivéssemos aí esses processadores aqui, tá? E lembrando o seguinte, que o Abaco ele surgiu como evolução, é considerado como um dos primeiros computadores, ou seja, o primeiro computador do mundo, e na realidade ele veio aí para realizar cálculo, né? Então a pessoa fazia um cálculo ali dentro utilizando o próprio Abaco, tá? Então ali, mas e lá não tinha processador, não tinha nada, professor, mas não tinha mesmo não, mas isso aí veio por causa da evolução, tá? Então houve a necessidade primeiro, lá atrás, de realizar cálculos simples, porque essas pessoas necessitavam de realizar esse tipo de cálculo, tá? E depois veio evoluindo, depois necessitou de mais memória, necessitou ao invés de usar somente para cálculo, nós utilizarmos aí para fazer, por exemplo, uma live, vamos colocar, vou fazer uma live. Então houve-se a necessidade, eu vou usar, por exemplo, o meu telefone ele não faz nada, meu telefone não é um computador, na realidade seu telefone hoje é um computador de mão, tá? É considerado como um computador de mão, ele tem processador, ele tem memória, então ele tem ali a estrutura de um próprio, vamos dizer assim, computador, mas um computador compacto ao qual vocês levam aí na mão, tá? Então a máquina, vamos colocar assim, o desktop, né, quando surgiu, deixa eu colocar aqui para exemplificar. Quando surgiu a necessidade aí de uso de computadores, surgiram essa famosa aqui, ó, que é o conhecido como desktop, tá? E nós temos aí a possibilidade de falar também do notebook, nada mais é mais compacto e está dentro basicamente de um invólucro muito menor, né? Como também temos aí os celulares, que é muito menor. Mas na realidade aqui, ó, quando nós estamos falando de um desktop, nós estamos falando de uma caixa ali, na onde que ele tem memória, ele tem processador, ele tem uma placa-mãe, ele vai ter uma fonte, né, que nós vamos conhecer um pouco mais a fundo aí cada um desses elementos que está composto ali dentro desse próprio dispositivo, tá? Então nós vamos entender nas próximas aulas seguintes, né? Nós vamos entender o que é cada um desses componentes ali que dá a vida, né? Que deu a vida aí a um dispositivo, tá? Então, por hoje, essa aula fica por aqui. Tem um material tutorado ao qual necessito que vocês leiam ele para a gente dar seguimento nas próximas aulas, tá? Então, é uma das partes importantes aí em relação a isso. A nossa famosa PET, né? Então, vocês têm que ler aí para a gente dar prosseguimento. Lá dentro do Forms vai ter ainda nós não estamos tendo aí, eu não estou tendo acesso aí ao Conexão Escola, né? Mas já disponibilizei para vocês aí uma atividade para realizar lá dentro do Forms, tá? Mandei um link aí no nosso último encontro que nós tivemos. Então ali vocês vão ter um link do encontro que nós tivemos. Também lá tem um vídeo que é o qual está gravado da última aula, tá? Que nós fizemos lá, que foi a introdução para vocês conhecerem um pouco mais sobre o professor, a didática que nós vamos usar aí, né? Então tem essa, vamos dizer assim, essa referenciação aí em relação às nossas aulas, tá? Então,
Pegue lá na última aula, assista a última aula para entender um pouco, assista essa e continue assistindo as outras, porque ali vocês vão ter um ganho muito grande aí em relação à arquitetura e manutenção de computadores, tá? Então por hoje é só, agradeço vocês por ter visto esse vídeo até aqui e muito obrigado, tá?